Fala galera ligada no canal de YouTube Tupi Esportes, chegando aqui mais uma vez para mais uma edição do Tupi na Redcast. Hoje uma edição especial, mas antes da gente falar dos detalhes dessa transmissão, tem um pedido especial para você que está nos acompanhando, você ouvinte Tupi, internauta Tupi, ligado aqui conosco, sabe que o nosso conteúdo é de qualidade, a gente traz não só informação de qualidade, mas também muita resenha, muito papo bom, e é para isso que a gente está aqui hoje. Mas antes de tudo, um pedido especial, como eu falei, se inscreve no canal de YouTube Tupi Esportes. Se você parou aqui por acaso, se você não é inscrito, se você ainda não está nos acompanhando de forma frequente, para tudo que você está fazendo, deixa o like, ativa as notificações, curte esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Você já acompanhou outras transmissões nossas, outros programas nossos do Tupi na Redcast, então fica ligado porque aqui você não perde por nada. Agora eu vou trazer um convidado especial, um convidado da Seleção Brasileira do Rádio, da equipe de esporte da Super Rádio Tupi, que é o Thiago Veras, que está aqui comigo para fazer essa apresentação conjunta. Não é isso, Thiaguinho? Verdade, um abraço aí, Bruno, pessoal que tá curtindo a gente aí, vamos nessa. Vamos lá. E apresentando também, claro, conosco, um convidado mais do que especial, um companheiro nosso, colega aqui da Super Rádio Tupi, faz um trabalho brilhante, assim como o Thiago Veras, assim como também o Wagner Ferreira, que está na produção do programa, de mais um Tupi na Redcast, um Tupi na Redcast especial, como eu falei, que vai falar da final da Libertadores deste sábado entre Flamengo e Palmeiras, e quem também vai participar conosco, bater esse papo, essa resenha legal e gostosa aqui no seu YouTube, é o Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Bruno, tudo bem, Thiaguinho? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar ligado com vocês também aqui no YouTube Tupi Esportes. A gente que sempre produz de tudo, agora tá podendo bater esse papo aqui também, falar de uma final tão importante que vai movimentar tanto o futebol brasileiro, e que honra ser convidado por vocês para bater esse bate-papo. É isso. Gustavo, Thiago, todos apresentados. E aí? O que vocês esperam para essa final de amanhã? É claro que um jogo disputado, é claro que a gente já imagina que seja, né? Mas em questão de postura de jogo, vocês acham que essa final tem tudo para ser uma final com o Flamengo tomando um pouco mais de postura ofensiva, já que o Palmeiras não vem bem, né? Ou vocês acham que o Palmeiras também pode mudar o comportamento justamente por se tratar de uma decisão? Olha, Bruno, eu acho que é disparado a final mais esperada dos últimos anos. Eu acho que até vindo de 2000 para cá, são os dois times mais favoritos, confirmando esse favoritismo para chegar na final da Libertadores. Então é esperado um grande futebol. O que pesa pro lado do Palmeiras é que a fase é muito ruim. São 5 jogos jogando mal, sendo derrotado, não tendo boas atuações. E do lado do Flamengo, isso é um pouco mascarado por conta de algumas dessas atuações. É óbvio que nesse recorte mais recente, o Flamengo perdeu o Clássico, o Flamengo teve o empate contra o Atlético Mineiro num time mais mesclado, mas também teve ótimas atuações nesse intervalo, né? Então o Flamengo vai com mais moral, vai com um time mais confiante, os jogadores vivendo boas fases. Bruno Henrique recuperou a moral, o próprio Cebolinha recuperou a moral. Então eu acho que nesse lado, apesar de, na minha opinião, o favoritismo ser 50-50, o Flamengo tem um pouco mais de confiança para essa final. O Palmeiras eu acho que vai ter essa batalha, mas é claro, é um time grande, é um técnico que tem o elenco na mão há muito tempo, e aí o Palmeiras pode surpreender qualquer um, e se vencer o título da Libertadores, fatalmente não vai ser surpresa para ninguém. E você, Thiaguinho? Então, eu espero que cada um jogue da sua maneira. Acho que não tem muito o que inventar, não tem muito o que mudar. Final de temporada tem, né, cada um tem seu jeito de atuar. O Flamengo tecnicamente é melhor que o Palmeiras, como elenco também tecnicamente é melhor, é superior. Eu acho que tem jogadores no momento com uma capacidade maior de desequilíbrio. O brasileiro do Arrascaeta é melhor do que a Libertadores, mas pra mim hoje ele é o melhor jogador no futebol do Brasil. Então uma peça que pode desequilibrar. Do outro lado, o Vitor Roque sofreu um pouco no início, muita gente criticava muito o Palmeiras e ele pela contratação. Depois ele começou a deslanchar, a dupla com o Flaco Lopes começou a render demais, né? Eles começaram a fazer muitos gols. É um jogador que foi convocado para a seleção recentemente, para amistosa aí pelo Carlo Ancelotti, e é um atleta que pode desequilibrar. Estou puxando um para cada lado, que eu acredito que mais possa ter um desequilíbrio pessoal, né, individual. Mas acho que é isso, cara, não tem que fugir muito da característica de cada time, não. O Flamengo geralmente propõe jogo, tecnicamente é uma equipe de um grau elevadíssimo, vai para cima do adversário.
O Palmeiras é um jogo um pouco mais conservador. Pragmático, né? Mas é um futebol muito eficiente. Sempre foi muito taxado como Palmeiras é o time que mentalmente não desiste nunca, vai até o fim. E é dessa maneira que eu acho que o Palmeiras vai se comportar. Então, cada um com a sua característica. Não acredito que tenha, assim, que fugir muito, porque todo mundo se conhece, jogadores, comissão técnica, formatação de como joga A, como joga B. Cada um tentando o seu, vence que é o melhor. Eu concordo com vocês. Eu acho que é uma opinião quase de consenso público, né? Que as finais de campeonato, não só de Libertadores, mas também de Copa Sul-Americana. A gente viu agora Lanús e Atlético Mineiro, né? Na própria final da Copa Sul-Americana, o jogo, eu não vou dizer modorrento, mas o jogo mais estudado, né? Porque é jogo único, num campo neutro, então você acaba tendo ali o apoio da sua torcida que viaja e tal, mas você ao mesmo tempo não quer se expor. Justamente porque se você toma um gol num jogo único de 90 minutos, você tem que correr atrás para pelo menos levar para prorrogação, fazer, quem sabe, um período de desgaste físico ainda mais de 30 minutos, depois pênaltis. Então eu acho que, se tratando de um jogo único, a final tende a ser muito mais analisado, um jogo mais truncado. E aí os próprios técnicos acabam tendo que ter uma estratégia adotada de uma forma um pouco mais diferente, né? Final geralmente tem essa particularidade, né? É um jogo mais travado, porque tem um estudo das duas equipes, eu acho que é um pouco mais acentuado do que uma partida normal. Ali você perdeu erro zero, não tem mais como recuperar, diferente de um jogo que pode ser com caráter decisivo por um Brasileirão, por exemplo, ou até no mata-mata, que você tem um ida e volta. Às vezes você tropeça, o Palmeiras fez isso contra a LDU, né? Tropeçou fora, um dia ruim, tomou um 3-0 que parecia ser irreversível. Em casa conseguiu 4-0 para se classificar. Afinal não, afinal perdeu, um abraço, tenta da próxima vez, porque o adversário é campeão. Então, geralmente é um jogo mais estudado, um jogo, até tecnicamente falando, que talvez as equipes não consigam implementar o que tem de melhor. Geralmente é um jogo que tem uma catimba, que tem uma parte física assim um pouco mais forte e tal. É uma rivalidade, Palmeiras e Flamengo hoje, praticamente uma rivalidade estadual, principalmente pro Flamengo, porque agora que o Botafogo ressurgiu, o Fluminense também, né, com o Libertadores e tal, e o Vasco tentando essa mudança, né, de patamar há muito tempo. O Vasco vem num estágio bem abaixo. Em São Paulo tem assim um equilíbrio talvez um pouquinho superior do que nos últimos anos e talvez década o Rio de Janeiro tem apresentado. Então, assim, Flamengo e Palmeiras se tornou um clássico quase que regional. Flamengo e Atlético Mineiro também se tornou um clássico, assim, né? Uns tempos pra cá, quase que regional também. Porque eu acho que a fragilidade de outros times do Rio de Janeiro, nesse período todo, em relação à potência do Flamengo, acabou propiciando que um time de outro estado venha, cresça e dispute sempre com você, né, as coisas mais importantes. Então, eu acho que tá dentro desse patamar aí. Eu acho que foi o que vocês falaram, né? Ninguém quer errar numa final. Então, por exemplo, vou tirar alguns exemplos desse jogo, né? Desses jogadores de Flamengo e Palmeiras. O Léo Ortiz é um cara que gosta muito de fazer esse passe em profundidade da zaga até o meio campo, buscando várias vezes, inclusive o próprio Arrascaeta, né? Que é quebrando duas linhas, né? A primeira linha de ataque do Palmeiras e a segunda para buscar o Arrascaeta já de frente para os zagueiros. Num jogo como esse, você ter a coragem de fazer isso e errar é muito difícil. Então o cara, ele segura um pouco mais. O Léo Pereira, que é um jogador que gosta de arrastar mais a bola na zaga, já segura um pouco mais. Os próprios laterais, que costumam descer e apoiar, já fica com um pouco mais de receio. E querendo ou não, isso pesa. Uma coisa é o Flamengo jogar no Maracanã contra a LDU ou contra o Estudiantes, por exemplo, e outra coisa é jogar uma final de Libertadores, ainda mais com esse peso, que já teve uma vez, o Flamengo já foi derrotado na primeira final contra o Palmeiras. Tem essa questão de uma vingança, de uma revanche pro lado do Flamengo. Então é inevitável que o jogador,
ele hesite um pouco mais em algumas ações que seriam normais de arriscar, de tentar uma cavadinha ou uma bola por cima, um passe de bola enfiada, é normal que ele consiga, que ele tenha esse receio em errar. Do mesmo lado, o Palmeiras. O próprio Andreas Pereira, eu acho que vai ser um jogo que vai pôr à prova a qualidade técnica e mental dele, porque ele esteve do lado do Flamengo em 2021 e foi responsável pela derrota do Flamengo. Ele teve aquele escorregão. Então, assim, eu acho que os próprios jogadores do Flamengo talvez já estejam preocupados com isso, né, de talvez pilhar o jogador, de talvez sentir como é que ele vai estar para a partida, porque sabem que talvez ele entre nessa pilha e acabe sendo primordial para que o Flamengo vença agora do outro lado, né, errando contra o Palmeiras, jogando pelo Alviverde. Então acho que pesa muito isso. O próprio Vitor Roque, que gosta de dar umas arrastadas, do Flaco Lopes, eles dois costumam ser um pouco mais fominhas para que cada um consiga fazer os seus gols. Talvez num jogo como esse eles tenham mais esse intuito de passar a bola, de ser um pouco mais razoável nesse sentido de ser fominha, pensando no objetivo principal, porque ninguém quer ficar marcado pelo erro, principalmente nesse cenário em que todo mundo já viu o que aconteceu com o Andreas, de ter ameaça, de ser taxado como um jogador por conta do erro. Ninguém quer ser taxado também, então acho que pesa um pouquinho, e aí entra essa questão de analisar mais, de tomar mais cuidado. Naquela própria final, o Flamengo e Palmeiras foi um jogo difícil, o Palmeiras abre o placar no início, é um jogo que não acontece nada por 50, 60 minutos até o Gabigol empatar. Só que um mês antes o Flamengo tinha feito 3-1 ou 3-0 no Palmeiras no Allianz Parque. Então o que mudou de um mês ou outro? Com o Michael jogando muito. Com o Michael jogando muito. Então assim, o que mudou? Mudou a dificuldade do jogo. O jogo, o que vale? Vale uma Libertadores. E agora vale, além de ser uma revanche pro Flamengo, vale o tetra inédito. Então acho que pesa muito. E aí entra essa questão da análise de um jogo que tem tudo para ser muito truncado. A não ser que aconteça alguma coisa já nos primeiros minutos. O Flamengo abre o placar, alguém erra, faz 2-0, aí acho que fica mais tranquilo. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Inclusive, tô tentando puxar aqui algumas finais com um panorama um pouco diferente. Ano passado foi um 3-1, uma quantidade um pouco mais elevada de gols. E que aí aconteceu esse imponderável que ele citou, né? Que a gente pensava na época, o Botafogo era muito superior ao Atlético, bola, né? Bola por bola, futebol apresentado. Mas poderia ter alguma coisa que sairia do roteiro. Saiu um jogador, 40 segundos. Um jogador expulso, um atleta principal do teu time machucado. E aconteceu, foi a expulsão do Gregory. O volante de contenção, né? De proteção da defesa. E mesmo assim o Botafogo se reorganizou sem essa peça, né? Sem precisar mexer, fazer substituição, e ganhou de 3-1. Ganhou até por muitos méritos. Aquele Vasco Palmeiras da Mercosul de 2000, né? Foi 4-3 pro Vasco no jogo decisivo em São Paulo, perdendo de 3-0 no primeiro tempo. É incomum de ver. Geralmente são jogos mais... placares mais apertados, mais disputados, às vezes tecnicamente jogos que não chamam tanto a atenção, mas com essa pegada maior, né? O próprio Flamengo e River, o Flamengo foi muito mal no primeiro tempo, melhorou no segundo, foi um segundo tempo até equilibrado, foi construir um título de quê? 40, 41, 44, questão, né? De 3 minutos. Né? Foi o primeiro gol foi aos 44 e o segundo 48. 46, né? Por aí. Então você vê, e constrói no finalzinho, que parecia até nem... Não, o primeiro tempo o River poderia ter feito mais, ampliado o placar, né? Então, assim, tem essa característica. Bom, Gustavo falou de uma espécie assim de uma revanche, né, de uma vingança, porque nessa oportunidade o Flamengo tinha ganho por 3-0 um mês antes, depois tal. A gente está tendo essa oportunidade agora de avaliar que o Flamengo chega num momento melhor do que o Palmeiras, mas o quanto isso vai interferir no jogo? Não sei, sinceramente não sei. Porque o Palmeiras, ele preferiu, e acho que dessa vez não foi estratégia, balela do Abel e do próprio Palmeiras. Ele foi sincero, né? Eu achei que o Palmeiras deu uma entregada mesmo, assim, nessa reta final do campeonato, quando ele viu que, tá muito difícil de eu alcançar, e meio que deixou de lado. Vou focar na Libertadores. Eu não vi, assim, ser jogo de cena do Palmeiras. De início eu até achei que fosse. Eles contra o Grêmio, né, poderiam ter jogado a Vera, o Flamengo empatou com o Atlético, o campeonato estaria aberto. Porque o Flamengo em casa acho que até não tropeça com o Ceará, depois tem um Mirassol, que faz uma campanha surpreendente, está na Libertadores, pode perder. No interior de São Paulo agora está muito difícil, né? O Palmeiras, ele não fez muito esforço aparentemente para poder ganhar o campeonato. Então ele se programou para a final da Libertadores.
Ele deixou seus jogadores principais treinando em São Paulo, para depois eles se apresentarem em delegação no sul do país. 2 chegaram a entrar, se não me engano, né? O Andrés entrou, o Alan também entrou. E aí depois eles viajaram para Lima, no Peru, e aí o Palmeiras está finalizando a preparação. Então, assim, por mais que o momento de um seja superior ao do outro, porque o Flamengo também tem encaminhado o título do Campeonato Brasileiro. Então ele joga, se eu não ganhar a Libertadores, lógico, é um trauma, é um peso na torcida, nos atletas, comissão, todo mundo quer ganhar. Mas eu tenho uma oportunidade muito clara, 2, 3 dias depois, de dar a volta por cima e ser campeão brasileiro. Uma conquista importante, cenário nacional. Palmeiras não. Palmeiras, ele tem assim a pressão de, vai o racha. Libertadores é a minha última tentativa da temporada, que perdeu estadual para Corinthians, Copa do Brasil eliminado por Corinthians, seu maior rival e tal. Mas mesmo com essa pressão e com o momento do Flamengo sendo superior, o Palmeiras se preparou nessa reta para a Libertadores. E não dá para descartar a qualidade do adversário, estratégia, né? A estratégia do técnico, essa coisa do Palmeiras ser um time forte mentalmente, não vai ganhar sempre, lógico, né? Mas ser um time forte, qualidade técnica eles têm também. Acho o Flamengo melhor, mas não é uma coisa assim, tão acentuada. O Palmeiras fez um investimento no ano milionário para montar um elenco maior forte, que o do Flamengo, inclusive. Então, assim, tem todas as condições. Apesar de momento e tudo mais, essas coisas que a gente citou, eu também acho que chega numa decisão 50-50. Eu acho uma coisa que a gente eu tenho ouvido pouco sobre, eu acho que pesa muito a favor do Palmeiras o fato de ter perdido 2 vezes pro Flamengo no ano. Então o Abel Ferreira já sabe o que ele não pode fazer. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz, ele vai tentar repetir o que fez mês passado, vai tentar repetir o que fez em julho naquele jogo no Allianz Parque, mas e aí? O Abel Ferreira vai mudar alguma coisa. Então o Felipe Luiz não vai enfrentar o Abel, o Palmeiras que venceu no Allianz Parque, muito menos o que venceu no Maracanã. Só que o Abel Ferreira vai enfrentar um Flamengo possivelmente muito parecido, ou que pelo menos tente repetir aquelas atuações. Então eu acho que o Abel Ferreira sabe o que esperar do Flamengo e o Felipe Luiz não sabe o que vai esperar do Palmeiras, porque eu acho muito difícil que o Abel Ferreira repita as mesmas escalações que foram derrotadas pro Flamengo. Então ele vai ter que tentar algo novo, vai estudar algo diferente que deu errado nos estudos anteriores. Então eu acho que isso aí abre uma brecha para que o Abel Ferreira mude um pouco mais e pegue o Felipe Luiz de surpresa. Enquanto que o Felipe Luiz vai ter que tentar se reinventar dentro daquilo que ele já está fazendo, porque ele já teve 2 duelos contra o Abel e ganhou. Ele vai pro 3º. Então, assim, é muito difícil. Até mesmo você vê uma freguesia, né? O Flamengo vencer tantas vezes assim o Palmeiras, ou o Palmeiras vencer tantas vezes, geralmente é um pouco mais equilibrado. Então, acho que isso pesa pro lado do Palmeiras. Vai ter que apresentar algo novo, algo que o Felipe Luiz não tá esperando ainda. Um ponto que eu acho interessante que vocês tocaram, aliás, você citou essa questão de escalação, do que o Abel vai fazer, do que não vai fazer, alertando para quem está nos acompanhando aqui no Tupi Esportes. Daqui a pouco a gente vai fazer um quem é quem dos times, dos prováveis times que devem entrar em campo nessa final entre Flamengo e Palmeiras. E eu queria perguntar para vocês, Gustavo e Thiago, sobre essa questão comparando com a final de 2021, porque vocês vão lembrar bem, e quem está nos acompanhando também, que o Flamengo chegou com vários problemas físicos naquela final de Montevidéu. O Arrascaeta, por exemplo, foi titular, mas ele não jogava há algumas semanas antes, justamente porque conviveu com uma temporada de muitos problemas físicos, de um departamento médico. Jogou até no sacrifício, não jogou mal, na minha opinião, mas vocês acham que essa situação do Pedro agora, ele ainda é dúvida, né? Ele vai viajar, tá relacionado, já viajou, melhor dizendo, tá relacionado. Mas vocês acham que ele fica à disposição? Vocês acham que ele começa como titular? Acho difícil, né? Mas é sempre uma possibilidade, a gente nunca sabe. Futebol sempre surpreende, né? O que vocês acham que pode acontecer em relação ao Pedro? E se é uma situação parecida com o que o Arrascaeta viveu em 2021? Eu acho que o Pedro não tem condição de jogo, né? Pelo que foi apresentado até então, é um jogador que não tem condição de jogo. Talvez a recuperação da fratura que ele teve no braço poderia deixá-lo em condição de jogo. Mas aí a lesão muscular que ele teve na coxa direita, pelo que foi passado o período de recuperação, não sei se ele milagrosamente, né, acelerou muito o processo, mas ele tá indo para poder acompanhar, assim como o Paulinho tá indo também com o Palmeiras, o Plata, suspenso, né? O Plata, é o momento que tem que estar todo mundo junto, tem que estar toda a delegação ali. Se for campeão, vai participar da comemoração, da festa e tal. O Flamengo perde muito, lógico, ele é o principal artilheiro,
depois daquela polêmica toda que teve com o Felipe Luiz, ele começou a voltar a ter espaço, e pra mim ele não pode ficar fora, tem que jogar, ele tem que ser titular. Ponto, ele em condições. Ponto. Isso. Talvez o Pedro, se tivesse numa batida como essa há mais tempo, ele tivesse frequentemente na seleção brasileira. Sim. Ele é um jogador que foi para a última Copa, extremamente goleador. O Flamengo, Palmeiras e tal, principais vitrines do nosso futebol. Ele tá entre os principais centroavantes. Então, se ele tá nessa batida há mais tempo, fazendo esses gols que ele voltou a fazer, ele talvez fosse até o 9 da seleção. Uma possibilidade. No Flamengo, então, se a gente projeta o Pedro com algo a mais, imagina no Flamengo. É uma perda significativa. Só que tem elenco para suprir. Ele já tá fora há algum tempo. Então o Felipe Luiz tem peça para colocar. Ele é o titular, é um baita jogador, faz falta, óbvio. Mas tem peça para botar no lugar dele. Bruno Henrique, o Plata seria talvez uma opção, mas não pode, né? Às vezes até o Arrascaeta de falso 9, né? Mas enfim, acho que é meio que sobra pro Bruno Henrique realmente, né? Eu acho que esse lado do Pedro, eu concordo com o Thiago, acho que ele tá fora da final, a não ser que... Porque eu acho que, eu vi muita gente até falando, o Felipe Luiz pode estar blefando e tudo mais, eu acho que é muito arriscado você fazer isso à véspera de uma final, um jogador sem ritmo de jogo, jogos até mais tranquilos que ele poderia entrar em campo, ele não entrou, então eu acho que é realmente porque ele não tem condições de jogo, vai porque, o Thiago falou, tem que estar lá e tudo mais. O caso que mais se parece com o do Arrascaeta em 2021, pra mim é o do Léo Ortiz, que muita gente tá dando, inclusive umas apurações nossas aqui indicam que o Léo Ortiz pode até ser titular na final. Eu acho que é isso, um jogador que há um mês não joga, que jogou no sacrifício contra o Racing e por isso agravou a lesão, então ele tá com uma questão física muito difícil para poder passar por ela e jogar uma final desse peso, dessa intensidade, eu acho que é um risco muito alto. Então assim, eu no lugar do Felipe Luiz, eu acho que até pelo ritmo de jogo e pela sequência que o Danilo teve, começaria com o Danilo e Léo Pereira. Eu acho que é a zaga mais segura no momento. É óbvio que o Léo Ortiz, a gente até já citou aqui, é um jogador muito importante para esse esquema do Flamengo, pelas bolas que ele consegue lançar, que ele consegue distribuir jogo pro Flamengo. Ele é primordial para isso, ele faz uma função que o Danilo não faz, mas eu acho que nesse momento a cautela, ela é um pouco mais importante do que esse a mais que o Léo Ortiz entrega em campo. Porque é um jogador que está sem ritmo de jogo, a gente não sabe exatamente como está a condição física dele. No próprio jogo contra o Palmeiras ele sai por conta desse problema no tornozelo, e aí depois ele joga no sacrifício contra o Racing. Então assim, é um jogador que ele pode não estar em condições plenas, e aí ele tenta dar uma arrancada contra o Vitor Roque, o jogo não vai parar, e aí o Vitor Roque pode acabar, enfim, a gente começa a fantasiar um lance que pode acontecer no jogo. Imagino que o Felipe Luiz já esteja pensando nisso. Então, por conta desses fatores, eu acho que o caso do Léo Ortiz de estar fora há muito tempo, de não estar jogando essas últimas partidas do Flamengo, eu acho que se assemelha bastante ao lado do Arrascaeta. E aí, nesse caso, eu acho que a não ser que ele esteja 100% recuperado e com a confiança plena para a partida, e com o Felipe Luiz também confiando nele, eu acho que valeria que ele começasse no banco. E aí, se for o caso, entra no lugar do Danilo ou do próprio Léo Pereira. Eu acho assim, em termos de lesão, 4 jogadores trariam um certo... assim, uma certa apreensão se eles não pudessem jogar. O Arrascaeta no Flamengo, porque para substituir hoje não o cara do time é mais muito complicado. Difícil. O mais perto é o Carrascal e mesmo assim... E o Bruno Henrique. Isso. Porque como não tem o Pedro... Sim. E não tem até o Plata, que poderia ser um centroavante, se você perde o Bruno Henrique, você tem que jogar um pouquinho diferente. No Palmeiras, o Vitor Roque e o Gustavo Gomes. Eu acho que o Palmeiras, se for com 3 zagueiros, enfim, mas vamos supor que não pudesse contar com o Gustavo Gomes e o Vitor Roque, seriam 2 desfalques também, assim, pra deixar o Abel Ferreira um pouco apreensivo. O restante, se não der pra jogar o Léo Ortiz, que é um baita zagueiro, mas se jogar o Danilo, pô, cara, você tem um cara experiente, nível seleção, Copa do Mundo. Não cai tanto, né? É só não diferentes cai. Estilos de jogo. Sim, e outras possibilidades ali também, né? Se não tiver o Luiz Araújo, tem um Carrascal. O Jorginho baita jogador, mas aí você tem quem? O Saúl. Eu ainda colocaria nessa lista o Jorginho de insubstituível também. Eu acho que é pela dinâmica que ele dá. É mais fácil que Arrascaeta e Bruno Henrique. O Arrascaeta é um problemaço. Eu acho o maior problema. Seriam os grandes problemas dos dois lados, caso eles não pudessem hoje atuar. O Bruno por causa do Pedro, diretamente. Se você tem um Pedro e não tem um Bruno, beleza, passa. Você perde uma peça importante, mas assim... um cara decisivo, mas tem outra. Cabeça para uma substituição. Isso aí. Acho que esses seriam os 4 principais, hoje.
O Palmeiras não tem um goleiro, se machucou há algum tempo. Pode ser que ele é um titular, um cara de seleção, mas assim, eu acho que dá pra substituir, entendeu? Eu acho que o Abel também não vai forçar o Everton, que já tá se recuperando há um tempo. E também entra na mesma questão. O goleiro é até pior, em questão de ritmo de jogo e tudo mais. Eu acho que reflexo, né? Se ele arriscar o Everton nessa final, acho que ele entrega de bandeja, porque aí o Flamengo vai ter um reforço do lado adversário, né? Porque é um goleiro sem ritmo de jogo, sem tempo de bola, com um reflexo menor do que o normal, sem esse ímpeto de você ter o timing da bola. Então eu acho que dificulta muito pro lado do Palmeiras. E o Carlos Miguel é um goleiraço também, impõe respeito porque é muito alto, é muito grande demais, então ele intimida também os atacantes, e eu acho que tá fazendo ótimas atuações, né? O próprio jogo recente contra o Fluminense, se não fosse o Carlos Miguel, fatalmente o Fluminense teria sido vitorioso naquela partida. Então o Carlos Miguel tá sendo uma peça importante, e eu concordo com o Thiago. Acho que o Gustavo Gomes e o Vitor Roque são jogadores que hoje desequilibram pro lado do Palmeiras. O Gustavo Gomes porque ele coordena essa defesa inteira, né? Então assim, o Gustavo Gomes e o Murilo é uma defesa boa, o Gustavo Gomes e o Bruno Fux também é uma defesa boa. Quando ele sai, já dá uma atrapalhada, o time já fora que é o líder, o capitão, né? Aquele cara mais experiente, tem seleção paraguaia. Sim. Tem um peso. E o Vitor Roque subiu muito de produção. O Flaco Lopes, sem ele, não consegue jogar tão bem porque é um jogador de menos mobilidade. E o Vitor Roque sozinho, por outro lado, já consegue ter essa questão de conseguir fazer o pivô, consegue se movimentar, cria alternativas com o Maurício, o Rafael Veiga, e isso também é uma questão, né? O Palmeiras, o meio-campo alternou muito. Por muito tempo na temporada foi Lucas Evangelista e Andreas, e aí o Lucas Evangelista machucou, o Aníbal Moreno entrou, mas já foi o Bruno Fux, já foi o Emiliano Martinez, o Rafael Veiga reveza com o Maurício. Então acho que nesse ponto o Abel Ferreira ele consegue botar vários jogadores, mas o Gustavo Gomes e o Vitor Roque são os que mais pesam nesse sistema do Abel. Assim, a gente tem um consenso que o Flamengo é pouco superior ao Palmeiras? Acho que sim, né? Sim. Se o Palmeiras tivesse o ataque do Mundial até o fim da temporada, com Estevão, Paulinho e o crescimento do Vitor Roque, a gente tinha o entendimento que o Flamengo era superior ao Palmeiras? Eu acho que aí fica mais equilibrado ainda. Eu acho que ainda sim, mas... Porque sem o Pedro, o Flamengo perde um poder ofensivo muito alto. E o Palmeiras, por outro lado, ganharia um poder ofensivo muito alto. Porque o Estevão hoje, a gente tá vendo como é que ele tá jogando na Europa, parece que nem teve adaptação, né? Ele já chegou lá e continuou fazendo o que estava fazendo aqui, talvez até em níveis maiores, porque ele tá tendo algumas atuações que a gente não tava vendo aqui no futebol brasileiro dele. E o Paulinho também dispensa comentários, é um atacante muito bom, é um jogadoraço, e que vai ser um grande reforço para o Palmeiras pro ano que vem. A própria diretoria do Palmeiras já deixou bem claro que não vai arriscar ele esse ano, até porque é um jogo muito pesado, ele não tá em condições, não conseguiu jogar nem meia hora no Mundial, né? O próprio Abel Ferreira falou isso, então não vai ser agora que vão arriscar com ele. E aí pesa muito, porque existe uma disparidade técnica muito grande entre ele e o Flaco Lopes. E já que estamos falando de Libertadores, né, a gente vai fazer uma pausa aqui nesse papo no Tupi na Redcast, para você que está aqui conosco nos acompanhando essa resenha, possa acompanhar o segundo gol do Flamengo em cima do Cobreloa na final da Libertadores de 1981, lá em Montevidéu, no Uruguai, o gol do Zico. Você fica conferindo esse gol aqui. Tinha outro recurso a não ser meter a mão na bola. João Saldanha. Foi ali fora da área, bem no semicírculo, na boa pro Zico. Vai lá, Ronaldo. Olha aí, ó. Vai bater o Zico, Daltei. Dali é pênalti, hein? Prepara-se o Zico. Bateu o Zico. Gol! Bom, tá aí então, gol do Zico, primeiro título do Flamengo de Libertadores em 1981, tivemos também o de 2019 e o de 2022, mas seguindo nesse papo de Libertadores, tem um personagem central que a gente não pode deixar de discutir, acho que todos vocês concordam, Thiago e Gustavo, todos que estão conosco também, a figura do Andréas Pereira, né, que foi
digamos assim, o carrasco do Flamengo na final de 2021, né? Um lance, claro, infeliz, não foi de propósito, todo mundo viu, todo mundo sabe, mas o torcedor do Flamengo carrega uma mágoa em relação a ele. E vocês também vão lembrar que agora no Flamengo e Palmeiras recente do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi amplamente vaiado. Uma das sonoras vaias que ele recebeu, talvez tenha sido uma das maiores aí desses jogos recentes do Maracanã, em relação ao jogador adversário. Como é que vocês veem a postura do Andréas? Vocês acham que que ele vai sentir, que ele vai agir normal por ser um jogador experiente de Premier League? O que vocês acham? Eu acho que ele tem experiência suficiente para não sentir. Agora, o jogador é um ser humano, né? Então a gente do lado de fora interpreta e quer que ele se comporte de uma maneira X. Agora, o jogador é um ser humano, independentemente se é mais novo ou um pouco mais velho, mais ou menos experiente. Às vezes pode bater um certo nervosismo, às vezes pode pintar um filme na cabeça dele, né, e isso atrapalhar o rendimento. Pode ser que ele tire isso de letra também e faça uma grande partida, né? Foi uma infelicidade naquele momento, pegou mal pro Flamengo, porque o erro dele ocasiona o gol do Daverson, que é o gol do título. Mas é um jogador tecnicamente muito bom, um ótimo reforço pro Palmeiras naquela posição de meio campo. Como você falou, tem toda a experiência de um futebol internacional, futebol inglês e tal, passagem para a seleção brasileira. Então, assim, antes do jogo começar, na minha cabeça, ele tem total possibilidade de aquilo já passou, já digerir, bola para frente, vou jogar o que eu sei e vou tentar ajudar o Palmeiras, né? Mas enfim, só na hora, só em campo, só sabendo como é que ele vai se comportar mesmo. Mas eu acho que é um jogador que tem experiência para tirar de letra, né? Eu acho que é uma preocupação para Abel Ferreira, porque no jogo agora recente, Flamengo e Palmeiras, ele não entrou em campo. Ele estava lá, mas não conseguiu contribuir, não ajudou o Palmeiras em campo, não à toa foi substituído e aí ocasionou aquela sonora vaia no Maracanã. Então o Abel Ferreira já está preocupado com isso. Acho que ele já sabe que o Andrés Pereira é um jogador que sente, que ele tem essa questão mental para lidar, porque de fato é uma pressão muito grande. É um jogador que ficou marcado negativamente. Eu acho que talvez, pelo menos num recorte aí dos 20 anos para cá, talvez seja o jogador que foi mais crucificado por um erro, né? Óbvio que a gente consegue citar alguns, lembrar de outros, mas eu acho que o do Andrés, fatalmente, quando a gente pensa em erros que marcaram a história do futebol, fatalmente o do Andrés vai estar ali brigando pelo top 3, se não o top 1, porque de fato foi uma final muito importante para ambos os times naquele momento. O Flamengo buscava o tricampeonato, o Palmeiras buscava o tricampeonato e aí conseguiu ser o tricampeão naquela ocasião, e o Andrés era um jogador aço do Flamengo naquela partida. No período anterior à final também era um dos melhores jogadores do Flamengo, e aí acabou sendo marcado por aquele erro, e depois disso não conseguiu mais desempenhar um bom futebol no Flamengo. Não à toa ele não fica, ele volta para a Inglaterra, e aí tem todo aquele imbróglio, porque o Flamengo já tinha apalavrado a contratação dele com o Manchester United, enfim. E aí agora ele volta, e na primeira oportunidade de enfrentar o seu ex-clube ele não vai bem. Então eu acho que ele colocou à prova que de fato é uma questão psicológica que ele precisa tratar. Eu acho que o Abel Ferreira já se preocupou com isso e tentou lidar, mas na hora é ele que vai entrar em campo, é ele que vai tocar na bola, é ele que vai sentir esse nervosismo, e a gente precisa ver como é que ele vai estar em campo. Eu acredito que sim, que ele vai sentir, que talvez não consiga desempenhar o futebol dele, que a gente sabe que é muito bom. O jogador, no auge dele, teve atuações que o credenciaram para a seleção brasileira, mas eu acho que pesa sim, eu acho que ele tem essa questão para lidar, e inclusive voltou à tona essa semana aquela partida contra o Madureira. Ele, assim que virou 2022, jogando lá em Conselheiro Galvão, não conseguiu jogar, entrou na pilha, foi expulso num bate-boca com os jogadores do Madureira, que é um time que total respeito ao Madureira, mas não conseguia competir com o Flamengo àquela altura, e mesmo assim os jogadores entraram na cabeça dele por conta desse erro e por conta de várias outras questões, e ele mostrou que ele não conseguia lidar. Então eu acho que vai pesar sim, e talvez os jogadores do Flamengo estejam até já preparados para influenciarem o Andrés nesse sentido. Bom, agora a gente chega num momento do programa que é o momento que o torcedor gosta, né? A gente está aqui com as prováveis escalações desta final de Palmeiras e Flamengo na Libertadores, mais uma final em Lima, né? Assim como em 2019. E aí, começando pelo lado do Flamengo, claro, eu vejo, não sei você, Thiago, você, Gustavo, eu vejo de 3 a 4 dúvidas nesse time do Flamengo, mas
com jogadores um pouco mais à frente, por motivo X ou por motivo Y. Na zaga, a questão óbvia do Léo Ortiz ter ou não condições, ter ou não ritmo de jogo, vai ele ou Danilo. Na ponta direita, eu sinceramente não sei se vai o Carrascal, porque jogou bem por ali alguns jogos, inclusive contra o Corinthians em São Paulo, que ele foi muito bem, ou se vai o Luiz Araújo, já que o Plata não está à disposição. E também algumas situações em relação à ponta esquerda, né? Você tem o Samuel Lino, que vinha sendo titular absoluto, mas o Cebolinha está pedindo passagem depois de alguns jogos com ótimas atuações. E eu ainda colocaria mais uma, que é a questão do centroavante, mas eu acho que essa, por isso que eu disse de 3-4, o Bruno Henrique vai ser o escolhido na ausência do Pedro, né? O que vocês acham? Vocês acham que deve ser por aí, que deve ser essa escalação mesmo de Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta? Acho que o meio é basicamente sem dúvida, né? E na frente o Luiz Araújo ou o Carrascal com o Bruno Henrique e o Cebolinha, ou o Lino? Assim, na zaga, eu acho que se você não tem o Léo Ortiz, pelo menos lá com 60%, 70%, ele pode até não estar 100%, mas se tiver lá com os seus 60%, 70%, eu acho que dá pra jogar. Faz um esforço, tecnicamente é um grande zagueiro, titular, faz uma temporada excelente, já foi pra seleção brasileira e teria que entrar em campo. Agora, se ele tem uma condição oscilante de você poder comprometer, não acompanhar o ritmo, enfim, entrar com isso na cabeça de que, não vou conseguir, não tem por que forçar. Se o reserva é o Danilo, põe o Danilo e acabou. Mas enfim, se o Léo tiver condição, ele é o titular. E na frente, Luiz Araújo ou Carrascal, é uma dúvida. E Samuel Lino ou Cebolinha, eu acho que ele tende a botar o Samuel. Eu também acho. Porque eu acho que a amostragem do Cebolinha nesse bom momento, ela não foi tão grande e tão frequente a ponto dele ganhar a posição, né, Gustavo? O Samuel começou muito bem, aí depois caiu, né? Não fazia gol, a galera pegou no pé, depois ele melhorou, oscilou, enfim. Mas eu acho que numa final, o cara que tem mais rodagem até então no time, tem, né, experiência também, de fora e tal, eu acho que o Samuel começa, o Cebolinha não. Eu acho que não dá pra você determinar um time titular na final de Libertadores por 1 ou 2 jogos recentes, né? E o Samuel tem jogado bem, na minha visão. Eu acho que pesa contra ele esse azar na hora de fazer gol. A gente viu esse jogo agora, essa semana, contra o Atlético Mineiro. Ele teve 3 cabeçadas, que o Everson fez 2 belíssimas defesas e uma bola bateu na trave, passou em cima da linha, enfim. É azar. Ele tá numa má fase, mas ele consegue contribuir, consegue driblar, consegue criar oportunidades de gol. Ele, junto com o Pedro, estava sendo uma dupla muito efetiva, justamente por ele ser esse cara mais desequilibrante e o Pedro mais finalizador. Então eles estavam fazendo uma boa combinação. Com o Bruno Henrique isso fica um pouco mais difícil, porque o Bruno Henrique não é um jogador com as características do Pedro, né, de ser mais parado e conseguir fazer jogo pro Samuel Lino. O Bruno Henrique tem mais características com o Samuel Lino, né? É um jogador mais parecido, então eles competem um pouco por esse posicionamento em campo, e o Bruno Henrique acaba mudando as características dele para encaixar nesse time. Mas eu acho que é muito por aí, é o que o Thiago falou, é o que você também, Bruno, comentou. O Léo Ortiz é o titular da posição, mas a gente não sabe até que ponto ele tá em 100%, né? E aí não vale a pena o Flamengo arriscar uma zaga, que é uma posição tão importante assim, para poder colocar o Léo Ortiz, que é o titular. Na lateral eu acho que tá muito mais definido do que tudo. O Emerson Royal nem justifica uma conversa para que ele possa ser titular. Acho que o Varela, mesmo não sendo o melhor lateral do futebol brasileiro, eu acho que ele consegue criar essa distância em relação ao Royal, até pela confiança. O Varela faz atuações consolidadas durante os seus momentos pelo Flamengo. O Alexandre dispensa comentários, não à toa tá aí sendo titular de seleção brasileira. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta também é um trio mais fácil. Eu acho que talvez pensando em alguma outra questão na partida, talvez por não ter tanta confiança no ataque, existe uma possibilidade mínima, na minha visão, do Felipe Luiz aproveitar o De La Cruz ou o Saul, que são 2 grandes segundo volantes, né? Eu acho que talvez vai mudar o esquema, né? Não seria um absurdo se ele fizesse talvez um 4-4-2 com o Bruno Henrique e o Samuel Lino no ataque, ou Bruno Henrique e Luiz Araújo, mas eu não vejo o Carrascal começando entre os titulares nessa decisão. E aí no ataque eu acho que depende muito disso. Se ele começar com 4 meio-campistas para controlar a bola ali no meio-campo,
campo, talvez ele mude e bote Bruno Henrique e Samuel Lino. Ou talvez se ele colocar 3 meio-campistas, fatalmente ele vai colocar Samuel Lino, Bruno Henrique e Luiz Araújo na ponta. Poderia ser o Plata, que tá expulso, não joga, mas eu acho que, como ele tem feito nesses últimos jogos contra o Palmeiras e também nesses jogos mais decisivos, o Luiz Araújo tem sempre ganhado oportunidade, porque é um cara mais incisivo, é um cara que tem o drible, tem a finalização de média e longa distância, então eu acho que isso pesa a favor do Luiz Araújo, e ele sabe também que se precisar ele tem o Carrascal do banco, tem o próprio Cebolinha, De La Cruz e Saúl, enfim, aí é quem ele tiver mais confiante no dia, e o próprio Juninho, por que não? É um jogador também que, dependendo da circunstância, pode ser acionado. É isso. E agora, antes da gente fazer de fato a comparação, né, de qual jogador é melhor em cada posição entre Palmeiras e Flamengo, entre Flamengo e Palmeiras nessa final de Libertadores, você vai acompanhar mais um gol de título do Flamengo, o inesquecível gol dele, o predestinado Gabriel Barbosa, lá em Lima em 2019, no palco desta final deste sábado também, o mesmo estádio, o Estádio Monumental de Lima, o segundo gol do Gabigol, o gol da virada em cima do River Plate, 2-1. José Carlos Araújo. A bola para Diego busca seu lançamento, toca em profundidade, quem sabe, Capinola falhou, chegou o Bruno Henrique, entrou, atirou e gol! Então, esse é o gol do título de 2019 do Flamengo, quando o Flamengo conquistou o bicampeonato da Libertadores, gol do Gabigol, Gabriel Barbosa. E aí, vamos pro tão esperado. Faz falta. Esse Gabigol faz falta. O de 2023, 2024, tirando a final da Copa do Brasil, aquele Gabigol não faz tanta falta, né? Mas vamos lá, agora direto e reto, sem muita resenha, é mais a opção curta e grossa mesmo, curta e grossa do quem é quem. Carlos Miguel ou Rossi, Thiago? Rossi. Pra mim, Rossi. Então, eu acho ele o melhor goleiro da temporada. Inclusive, se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu acho que o melhor da Libertadores do Flamengo, o Rei da América, é o Rossi. É, porque o Arrascaeta tem feito um ótimo brasileiro, sim, né? E o pé a favor do Rossi, mata-mata, né? Ele defendeu aquela bola no último lance contra o Deportivo Táchira, que determinou a classificação do Flamengo. Também. Teve grandes atuações contra o Internacional, contra o Estudiantes, principalmente por conta dos pênaltis, e contra o Racing, aquela defesa no último lance contra o Vieto, né? Na marca da Cal, o Vieto domina, chuta, e fora as outras grandes defesas que o Rossi fez durante o mata-mata. Então eu acho que na Libertadores, é o que o Thiago falou, você também complementou, o Bruno, no Brasileiro a Arrascaeta é disparado melhor, mas na Libertadores o Rossi tem sido mais importante nessa campanha. Decisivo, né? Decisivo, então eu acho que pesa a favor dele também, já que a Libertadores pesa a favor do Rossi. Então, só pra deixar combinado também com vocês, já que o Palmeiras a tendência é que seja 3 zagueiros, com o Bruno Fux, que às vezes também faz volante, eu vou puxar o Bruno Fux como se fosse volante e vou deixar os alas do Palmeiras junto com os laterais e os zagueiros para fechar a mesma linha de 4. Perfeito. Então, Kelvin ou Varela? Varela. Acho que o Kelvin chegou há pouco tempo, né? Não se firmou. E o próprio Abel Ferreira não tem certeza de quem ele usa. Porque ora é o Giai, né? Ora usa o Kelvin. O próprio Giai jogou jogos decisivos, o Kelvin jogou outros. Então, se nem ele mesmo tem certeza, pesa a favor do Varela. E detalhe, no Palmeiras, né? Esses jogadores que é uma prévia de escalação, sim, foram jogadores que não enfrentaram o Grêmio em Porto Alegre e fizeram um trabalho específico, né, de treinamento em São Paulo. Pode ser que não seja essa também a formação do Palmeiras, até, né? Acredito que ele vem com alguma surpresa, porque senão seria... Bom, tô desconfiando que seria muito fácil. Ele dá o time assim, hoje né? Hoje em dia nenhum clube deixa ver a atividade, se não vê treino. É mais difícil de você identificar quem joga, quem deixa de jogar, informação e tal. E aí simplesmente na final da Libertadores ele coloca os jogadores teoricamente titulares treinando e fala assim, esse aqui é o time que eu vou entrar em campo, já que tem tanto esse jogo do esconde-esconde, que eu acho até válido,
Porque quando você tá fazendo uma matéria e tá uma apuração, você não fala pra ninguém que você tá fazendo a matéria e tem aquela apuração pra alguém fazer na tua frente. Então é natural que o técnico, eu acho que não é determinante, você tem que trabalhar, você tem que ter o time na mão, é isso que faz você vencer. Mas também é um aspecto da partida você esconder do adversário para tentar surpreender. Ficaria muito fácil pro Flamengo, pro Felipe Luiz, isso aqui é minha escalação, eu vou fazer isso aqui, mas, né, pode ser que seja o time. Sim. Agora, vou botar o Danilo, porque o Léo Ortiz ainda tá com essa dúvida, com esse asterisco de ponto de interrogação. Então vamos lá, Danilo ou Gustavo Gomes? Pra mim, o Gomes. Pra mim, o Gomes contra o Danilo. Isso. Se for contra o Léo Ortiz, aí é Léo Ortiz. Mas, dada essa possibilidade, é Gustavo Gomes. Eu vou de Gustavo Gomes também. Cara, pela questão de liderança, contra o Ortiz é duro, hein? Contra o Danilo. Porque são estilos diferentes. Sim. Eu vou de Gustavo Gomes. Então vamos lá. Continuando aqui o nosso quem é quem, com Murilo, acho que essa não vai ter tanta discussão, né? Vai ser o principalmente pela fase de cada um, a fase ruim do Murilo e a fase do Léo Pereira. Então todos de Léo Pereira contra o Murilo. Pereira, isso aí. Na lateral esquerda, aí acho que já vejo um duelo mais equilibrado, mas também por estilos de jogo diferentes, na minha opinião. Alexandre ou Piquerez? Eu vou de Alexandre. Também. Eu acho que ele tá mais no momento melhor, tá numa do que o fase mais também. sólida do que o Piquerez. O Piquerez já esteve melhor, ele é um lateral que faz muitos gols, às vezes ele é um jogador importante, decisivo até pro Palmeiras, mas ele não vem muito bem, né? Então acho que o Alexandre tá numa fase melhor. O Piquerez ataca mais, o Alexandre defende mais, mas eu acho que o Alexandre mais equilibrado tá mais equilibrado. Agora, como a gente tinha combinado, né? Até pra quem tá nos acompanhando aqui também no Tupi na Redcast, passamos o Bruno Fux pra ser ali em pé de igualdade com o Pulgar, porque é o primeiro volante, já que ele também é zagueiro e atua nessa função de proteção da zaga. Eu acho que eu confesso que eu vou de Pulgar, principalmente porque o Bruno Fux, ele ganhou essa posição no time do Abel Ferreira, porque ele tava muito bem, mas já não tá mais nessa crescente. E o Pulgar é muito sólido. Eu acho que o Pulgar dispensa comentários. É bem fácil essa decisão. Bruno Fux não é unanimidade. E você, Thiago? Eu vou adiantar o meu aqui, os 3 do Flamengo. Quer adiantar, Gustavo? Pô, acho que vale adiantar. O Jorginho ganha, o Andrés Pereira muito fácil, e o Arrascaeta ganha o Rafael Veiga. O Rafael Veiga até outro dia era reserva. Então você vê que o Abel também não tá... E o Rafael Veiga foi reserva até no jogo contra a LDU, que em tese foi o principal desafio do Palmeiras. Ele entrou muito bem, mas ele foi banco. Bem lembrado. Então eu acho que a próprio isso pesa, e inclusive acho que esse talvez seja um dos blefes do Abel Ferreira. Eu acho que ele colocou o Rafael Veiga treinando em São Paulo e o Maurício pra jogar, mas eu acho até como um teste pro Maurício começar jogando sábado, começar jogando essa final contra o Flamengo, mas mesmo sendo o Maurício, sabe que independentemente de quem o Palmeiras coloca no meio campo, pra mim são os 3 do Flamengo. Eu ia falar a mesma coisa. E sabe quem eu acho que talvez possa surpreender nessa escalação titular do Palmeiras, digamos assim? Talvez o Felipe Anderson. Pode ser. Porque o Rafael Veiga não tá bem, digamos assim, no modo de dizer, ele não vem na melhor fase. E o Maurício, em tese, tá no time reserva que jogou contra o Grêmio. Então, eu não sei se o Abel Ferreira planeja, por exemplo, colocar o Felipe Anderson. Pode ser. Talvez escalado como aberto, não sei. Não me lembro agora o nome do jogador da LDU, mas no jogo de ida... Brian Rodrigues? Pode ser. Era o melhor da LDU? Pode ser. Foi expulso? O Rafael Veiga, ele... na escalação original do Palmeiras, ele entrou para ter uma função defensiva. Sim. O Abel Ferreira disse isso na coletiva. Escalei e tal. Aberto pela direita, foi isso aí. Queria que ele fosse um cara para ajudar na marcação nesse setor de campo. E o Palmeiras tomou um baile, né? Então, assim, não sei, Andréas e Rafael Veiga, só 3 zagueiros, mas só os 2 ali, né? Não sei, mas enfim. Talvez ficaria um esquema muito aberto, né? Se tratando de uma final. Ele pode meter um Aníbal, um Martínez, tirar um jogador mais de contenção, né? Tirar um Fux, por exemplo. O Aníbal tem ido bem mal nos últimos jogos. Talvez ele escolha o M. Martínez. Mas... ou com 3, né? Isso aí. Agora, talvez uma posição que eu acho que o Palmeiras tem grande chance de levar, né? Sim. Que Luiz Araújo ou Carrascal, a gente pode ir aqui com Luiz Araújo, né?
E o Alan, enfim, eu acho que pela fase... Tá jogando bem melhor, né? Pelo desequilíbrio que o Alan tá trazendo pro time do Palmeiras, inclusive nesses jogos mais decisivos, o Alan, eu acho que leva essa. O Luiz Araújo é um grande jogador, mas pelo desequilíbrio e a importância pro Palmeiras, eu acho que o Alan leva essa. E ele lembra um pouco até o Estevão, né? No drible, no mano a mano, canhoto. Vai pro 1 contra 1, ele não tem esse receio, dribla bem e... cria muitas chances de gol, né? O Luiz Araújo tem sido um pouco mais receoso nesse sentido. Então, eu fico um pouco na dúvida, sabia? De quem votar. Porque jogos passados do Flamengo, quando o Flamengo não tinha o Luiz Araújo, o ataque não estava tão bem assim. Ele era cotado para ser esse cara titular e tal. Mas o Alan cresceu muito, né? Na própria Libertadores, ele teve uma atuação assim de gala contra a LDU num jogo. Ele foi uma peça fundamental, junto com o Veiga. Decisivo ali. E foi até uma das mudanças táticas do Abel, porque o Alan joga esse jogo como ala, sem lateral. E aí ele é um cara que é ala, mas vai até a linha de fundo, serve como ponto, então pode ser também uma das surpresas. Ele não era nem cotado pra começar. Não era nem cotado, exatamente. E aí a gente vai entrar naquela história do Andréas. Ele pode sentir, pode não sentir, tem experiência pra contornar o que aconteceu e tal. Ele é um garoto, né? Sim. Ele vai ter essa primeira oportunidade de viver, se ele for titular, esse clima, essa pressão. Então, eu fico um pouco na dúvida, pode mas sentir, acho que eu acompanho os relatores. O Palmeiras, sim. E agora, o Flaco Lopes e o Vitor Roque jogam mais ou menos perto um do outro, né? Como se fossem uma dupla de ataque. Mas eu acho que o Vitor Roque joga um pouco mais na frente. Eu acho até que o Vitor Roque é um pouco mais aberto também. O Flaco Lopes é um pouco mais centroavante. Concordo. O Vitor Roque se movimenta mais. Se mexe mais. Eu acho que nessa comparação aqui nossa, acho que o Flaco Lopes é mais a do Bruno Henrique. Né? Pode ser. Pô, já acho o contrário. Certo? Eu também tava achando o contrário. Porque a gente tem visto nos jogos do Palmeiras o Flaco Lopes saindo um pouco mais da área do que o Vitor Roque. É porque como o Palmeiras joga, ou ele se move na muito, maioria, né? Joga em dupla. Sim. Né? A gente pega um Flamengo em trio, aí já tem assim uma certa diferença. Mas eu acho que o Vitor Roque é mais centroavante. Eu também acho. Do que o Flaco. E aí, se for pegar nesse contexto, seria Vitor e Bruno. E pra mim o Flaco perde. Eu acho que ficaria Vitor e Bruno também. Samuel. Eu acho que fica Vitor e Bruno. A gente pode escolher, a gente pode fazer igual quando se faz com a zaga. Sim. Você escolhe a dupla e não a eu posição. acho que é mais fácil isso. Acho que a minha dupla de ataque seria Vitor Roque e Bruno Henrique. Então ficamos com BH e Vitor Roque. E duelo de técnicos. Entendi. Vocês juntaram tudo numa só. Como se faz, às vezes com o zagueiro, né? Você junta a melhor dupla e não... Porque ia ser muito difícil votar entre Vitor Roque, até porque o Bruno Henrique pode ser lado. Sim. Se você meter uma dupla de ataque, ele pode ser lado. Se bem que o Felipe Luiz não tem usado muito ele assim, mas é uma possibilidade. Agora então não tá usando porque sobra ele. Exatamente, não tem o Pedro. Porque ele próprio tinha dito, depois ele meio que contornou, né? Não sei se, ficou ruim pra ele. Caiu mal. Mas não quero jogar assim, quero jogar na minha função. Essa declaração acabou caindo justamente no dia que o Pedro se machucou. Pois é. Mas assim, concordo. Acho que até pra juntar os dois que estão no melhor momento. É isso aí. Sim. Juntar as melhores fases. O Bruno Henrique com o Vitor Roque hoje, na comparação, se você escolher um ou outro, você tem que pensar bastante. Porque assim, aí é uma outra questão. Acho até que o Bruno deveria estar punido, mas aí não vem ao caso. Como os dois estão ali disponíveis e vão ser titulares, para escolher quem hoje é melhor para jogar de centroavante, o Bruno tem feito muitos gols, ele é um cara extremamente importante pro Flamengo, né? Sim. Então acho que tá bem escolhido assim os dois juntos. E no duelo de técnicos, pra gente finalizar quem é melhor? Nesse momento, meu voto vai pro Felipe Luiz pelo contexto inteiro. Eu acho que é um técnico que demonstrou ter mais controle sobre o time do Flamengo na temporada, demonstrou ter mais situações com esse elenco do Flamengo e, por outro lado, o Abel Ferreira demonstrou muita instabilidade durante o ano, né? Ele não firmou um time. Por várias vezes ele mudou, já jogou com 4 defensores, recentemente está tentando essa formação com 3 zagueiros, já improvisou zagueiro no meio campo, já improvisou meio campista no ataque, já está improvisando jogador da base no time titular, então acho que ele passou por algumas instabilidades durante o ano que mostram que ele não tem tanto o time assim na mão, como já esteve em outros momentos, né? Tem 5 anos à frente do Palmeiras, mas eu acho que por isso o Felipe Luiz leva um pouco de vantagem, mas nesse ponto de experiência o Abel Ferreira tem muito mais do que o Felipe Luiz. E você, Thiago? Eu vou no Abel, vou pegar uma abrangência assim um pouco maior. Então eu vou decidir, eu acho voto que... de Minerva.
vou pegar assim um ambiente um pouco mais para trás de história, de conteúdo ali com o Palmeiras e tal. Todo mundo sempre tem uma oscilação, bons e maus momentos, mas pelo que já conquistou, numa decisão ele já passou por isso. O Palmeiras pode ter recentemente, né, mostrado um futebol, mostrou um futebol que deu uma entregada nesse Campeonato Brasileiro, mas ele deu uma focada muito grande na Libertadores. Acho que ele tem em mente uma estratégia para poder ser campeão, e no todo, no trabalho que fez, somando toda essa trajetória, eu vou optar pela experiência do Abel. Eu tenho uma escolha também, eu vou definir os critérios, explicar os critérios que eu estou utilizando. Esse quem é quem, ele não é só de Libertadores ou de Brasileirão, ele é o quem é quem de um cara contra outro cara, analisando o todo, né? Eu acho que... Pode são ter várias vertentes, escolhas. É isso pode aí. Pode analisar momento, pode analisar carreira, técnico, carreira. Várias competições. Depende. Eu tô escolhendo o critério, principalmente de analisar todas as competições, não só o histórico, né? De carreira, até porque o Felipe Luiz é pouquíssimo, né? Tem 1 ano e pouco de profissional. Mas eu acho que eu fico com o Abel Ferreira porque ele já se provou um técnico que se reinventa o time quando necessário. Tanto é que as escolhas dele contra a LDU no 4-0 o resultado que classificou o Palmeiras para a final, ele coloca o Veiga no jogo até de forma um pouco mais cedo, no início do segundo tempo, e é ele o responsável por fazer 2 gols. Ele surpreende com o Alan na ponta, que não era nem cotado para jogar, como a gente falou, e ele participa ativamente dos gols. Então eu acho que no geral eu ficaria com o Abel Ferreira, pelos títulos que ele já ganhou também. Felipe Luiz está começando a carreira, eu acho que o Abel pode mudar melhor o jogo com alternativas e com surpresas na escalação do que o Felipe Luiz, então eu voto no Abel. Deu o Abel 2-1. Então temos aqui como o time dos sonhos entre Palmeiras e Flamengo nessa Libertadores. Time ideal da decisão. É o Dream Team da Libertadores, Rossi no gol, então 1 ponto pro Flamengo aí. Varela, Gomes, Léo Pereira e Alexandre, então 4 do Flamengo na defesa, apenas o Gustavo Gomes na linha de sistema defensivo. Aí o meio-campo, o tripé de meio-campo, né? O trio de criação e marcação com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, mais 3 do Flamengo. 7-1. E na frente, dos 3, 2 do Palmeiras, com Alan e Vitor Roque, e o BH do Flamengo. Então 8-3 e 8-4. E o Abel 8-4. Então uma vantagem considerável. E aí pode dar uma contradição no que eu acredito que é a final, 50-50, mas enfim. Existem outros aspectos, não só claro que envolve isso aí. Jogador, até postura, estratégia. Eu acho que como vocês votaram no Abel Ferreira também, e eu deixei bem claro que meu voto era no Felipe, mas eu entendo a importância do Abel, pesa muito isso. O Abel, como treinador, tem muito mais influência sobre os jogadores do Palmeiras e essa estratégia. Então a parte técnica e individual pode não ser a melhor, mas o Abel Ferreira compensa isso sendo um maestro estrategista ali à beira do campo. E antes da gente finalizar esse Tupi na Redcast, vamos ao último gol, né? O gol do tricampeonato do Flamengo, também marcado por ele, que marcou em 2019, o Gabriel Barbosa. Em 2022, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Esse jogo aconteceu lá no Monumental de Guayaquil, e você que está conosco aqui mais uma vez acompanha como foi. Deixando de estar colocado agora o garotaço da 7. Ele vem, o craque da camisa 7 é o Everton Ribeiro. Linda jogada, cruzou na boca do gol, complemento,
tá aí então o tricampeonato da Libertadores do Flamengo, buscando neste sábado o tetracampeonato, né? Teremos o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores em toda a história. E agora, pra gente fechar, Thiago, sem ficar em cima do muro, hein? Nada, vamos lá. Me dá o placar aí desta final entre Flamengo e Palmeiras. Bom, eu sempre achei que um ganharia uma competição e o outro ganharia outra competição, que Sim. ninguém levaria os 2 títulos. Como o Flamengo, pra mim, já é o campeão brasileiro, eu acho que o Palmeiras leva essa Libertadores 2-1. 2-1. E você, Gustavo? Olha, Gentili, eu acho que o Flamengo leva. Acho que o Flamengo leva as 2 e o meu placar é 2-1. O Thiago não falou o placar, né? Mas não, ele falou 2-1 também. Então eu acho que vai ser 2-1 pro Flamengo. Acho que o Flamengo tem essa superioridade no placar, mas o Palmeiras também marca um golzinho aí, talvez um Vitor Roque consiga diminuir, mas eu prevejo um jogo muito perigoso. Eu acho que talvez o Flamengo abra o placar e sofra um empate. Não acho que vai ser tranquilo pra ninguém, não. Sobrou pra mim mais uma vez, né? De novo. Eu acho que eu vou falar. Ficar 1-1. Não, eu vou. Não, mas aí eu tenho que dizer a prorrogação e o pênalti, né? Eu vou ficar com 1-0 pro Flamengo e vou dizer até quem faz o gol. Quem? Bruno Henrique. Pô, Acho que é isso. aí é a coroação completa. Aí seria a coroação completa, né? É. Então, encerrando aqui esse Tupi na Redcast, essa edição especial de resenha, de bate-papo, o pré-jogo da grande final da Libertadores 2025, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru. Lembrando que a Super Rádio Tupi estará lá em loco, direto, e fará toda a transmissão, cobertura total desta grande decisão continental da Conmebol entre Palmeiras e Flamengo. Você acompanha em 96,5 FM, no site tupi.fm, no aplicativo da Super Rádio Tupi e aqui no canal de YouTube Tupi Esportes, pedindo mais uma vez para que você se inscreva, deixe o like, ative as notificações e não perca nada do que acontece por aqui, porque a resenha e o conteúdo são muito bons. Obrigado, Thiago, pela presença. Thiago Veras. Gustavo. Valeu, Gustavo Mota, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado. Um abraço e que o Flamengo se dê bem, né? É o que a gente torce pro futebol carioca sempre no mais alto nível. Um abraço, Valeu, galera. galera. Valeu.